Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a Cosan, código na bolsa CSAN3. Para quem não sabe, a Cosan é uma empresa brasileira com negócio na área de açúcar, álcool, energia, lubrificantes e logística. Aqui a gente tem um pouco da história. Foi fundada em 1936, em Piracicaba. Em 1949 fundou a usina da Barra, a maior de todas. Enfim. A empresa produz e exporta etanol e açúcar, gerando energia ao utilizar o bagaço da cana. Também fornece gás canalizado no Brasil e atua na logística de açúcar e outros granéis sólidos, destinado à exportação. Com a produção de lubrificantes especialidades, exporta para mais de 40 países. Aqui tem empresas parceiras do grupo, né? A Move, atua na produção, comercialização e distribuição de óleo e lubrificante. Compaz, Gás e Energia. Atua e investe em 4 segmentos: distribuição, infraestrutura e originação, comercialização e geração térmica. Comgás, Companhia de Gás de São Paulo. Radar, gestão de aproximadamente 135 mil hectares de terras para o plantio de cana-de-açúcar, soja, algodão e milho. A Raízen, que a gente já analisou aqui no canal, é um joint venture entre a Cosan e a Shell. Para quem não sabe o que é um joint venture, é um empreendimento conjunto ou empresa conjunta, modelo estratégico de parceria comercial ou aliança entre empresas. E a Rumo, que faz transporte multimodal, né? Que também está cotada na bolsa, código na bolsa Rail3. Aqui tem algumas acusações de trabalho escravo. Enfim, isso aqui é uma polêmica que a empresa se envolveu, né? Foi condenado a Rumo, foi condenado a pagar 15 milhões de reais. Enfim. Aqui a gente pode ver o site da Cosan. Uma empresa grande, né? 55 mil colaboradores, primeira em transição energética, 35 parques de bioenergia, 1,3 milhão de hectares de áreas agrícolas. Enfim. Aqui a gente vai dar uma olhada no portfólio de negócios. Raízen. Compás, Move, Rumo. Como a gente acabou de ver aqui, né? Vai ser as mesmas informações que a gente acabou de ler aqui. Enfim, dito isso, agora que a gente já sabe o que é a empresa, o que ela faz, etc e tal, vamos agora começar a olhar os números da Cosan. Aqui a gente tem o último resultado do segundo trimestre de 2023 da Cosan. Cosan reverte prejuízo e lucra 145 milhões, bem abaixo do esperado. Vamos ler a reportagem aqui. Números da Cosan ficam bem abaixo do esperado. A Cosan teve lucro líquido ajustado de 145,2 milhões, revertendo prejuízo de 178,6 milhões do período passado, de 2022, segundo trimestre de 2022. O EBITDA somou 4,4 bilhões, aumentou 6,7% na comparação anual. Receita líquida somou 34,5 bilhões, caindo quase 20% ao ano, por causa da Raízen, que teve um desempenho um pouco abaixo da média. Os analistas esperavam um lucro de 354,6 milhões e um EBITDA de 4,5 bilhões. Também esperava uma receita de 41,5 bilhões. Enfim. Agora vamos dar uma olhada no contexto geral da empresa Cosan, como que está o balanço dela, como que estão os números da Cosan. Primeiramente, a gente vê aqui que o valor de mercado da Cosan, 29 bilhões e 85 milhões de reais, é uma empresa de grande porte já. Indicadores de valuation, a gente vê que ela está com preço-lucro negativo em 25,17, devido a prejuízos anteriores, né?
de resultados anteriores e um preço sobre valor patrimonial de 1,62, que significa que a empresa está sendo negociada com um ágio de 62% do patrimônio dela, né? Aqui a gente vê um dividendo de quase 3%, margem líquida de 3,2%, agora indicadores de rentabilidade ROIC 5,7% e ROI negativo em 6,4% devido a prejuízos anteriores, né, de trimestres anteriores. Olhando aqui os dados do balanço, a gente vê que a empresa tem uma disponibilidades de dinheiro em caixa e equivalentes de 15 bilhões e 739 milhões e uma dívida bruta de 60 bilhões e 243 milhões. Não é uma dívida muito preocupante, mas a gente vê que a empresa ela opera com um certo grau de alavancagem, né? Então, é um risco adicional à empresa, vamos dizer assim, né? É um risco adicional que a empresa tem, que ela opera com uma certa alavancagem. Enfim, vamos olhar agora os dados do demonstrativo de resultados. A gente vê que nos últimos 12 meses, a empresa teve uma receita de 41 bilhões e 903 milhões e teve um prejuízo de 1 bilhão e 155 milhões. Já nos últimos 3 meses, isso aqui está desatualizado, na verdade, eu acho que isso aqui é o trimestre passado. Mas, enfim, a empresa teve uma receita de 10 bilhões e um prejuízo de 1 bilhão e 42 milhões de reais. Esses últimos 3 meses aqui, esse resultado aqui, eu acredito que seja do primeiro trimestre de 2023, né? Porque a gente vê que o mais atualizado, né, o do segundo trimestre, a empresa teve um lucro, né, de 145 milhões e teve uma receita de 34 bilhões. Então, esses últimos 3 meses aqui é o resultado do primeiro trimestre de 2023. Receita de 10 bilhões e prejuízo de 1 bilhão. Então, a gente vê que a empresa já deu uma recuperada, né, nesse resultado mais recente. Mas ainda assim está uma situação complicada da Cosan, né? É um prejuízo considerável isso aqui. Mas enfim. Olhando dados agora, a gente vê que os ativos durante um bom tempo operaram com uma certa estabilidade. A partir de 2021 deram uma boa subida. A gente vê aqui que a dívida é a mesma coisa, certa estabilidade, a dívida bruta e líquida. E aí a empresa começou a se alavancar mais, né? Para tentar, enfim, se engajar em projetos que gerem retornos para a empresa por meio da alavancagem, né? Financiar projetos da empresa. E a gente vê o patrimônio é a mesma história, uma certa estabilidade aqui. A partir de 2021 começou a dar uma disparada aqui, apesar de ter caído um pouco de 2023, né? Olhando agora dados do demonstrativo de resultado, de novo, a mesma história, receita com uma certa estabilidade. A partir de 2020, 2021 mais ou menos, começou a dar uma boa subida a receita. EBITDA, mesma coisa, começou a subir a partir de 2021. E o lucro também, a gente vê que a empresa tinha uma certa estabilidade de lucros aqui, obviamente uma oscilação ao longo do tempo, chegou até ter um prejuízo aqui em 2015, 2016, entre 2015 e 2016. Enfim, aí a gente vê que a empresa deu uma boa alta aqui nos lucros em 2022, entre 2021 e 2022, e aí a gente vê que deu uma boa diminuída nos lucros, e em 2023 começou a dar prejuízo, né? Se a gente vê aqui os trimestres isolados, a gente vê que a empresa ela recorrentemente dá alguns prejuízos aqui, né? Ao longo do tempo. Mas eram pequenos prejuízos, né? Aqui a gente vê que nem se compara aos prejuízos mais recentes, né? Então, é uma empresa volátil em seus resultados, né? Por último agora, para finalizar a análise, vamos olhar aqui a cotação da empresa.
No último mês caiu quase 15%. 6 meses para cá acabou subindo um pouco, 2%. De um ano para cá caiu quase 5%. De 5 anos para cá subiu 67%. A cotação é essa. Aqui já é um espaço de tempo muito grande, né? Mas olhando aqui nos últimos 5 anos, a gente vê que a empresa é bem volátil, né? Aqui ela subiu bastante. Olha só, multiplicou, chegou a subir 230%. E aí chegou no seu máximo em julho de 2021. Desde então a empresa caiu bastante, né? Caiu quase pela metade aqui, né? Enfim. E é isso. Essa é a análise da Cosan.